boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre insuficiência renal, uma doença que pode comprometer a qualidade de vida. E para falar sobre isso, eu recebo nos estúdios a nefrologista, a doutora Patrícia. O sobrenome é alemão, eu não vou nem me atrever, doutora, boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, tá? Prazer é meu. Eu queria já começar com uma perguntinha. O rim realmente é um órgão vital, doutora? Então, olha só, a gente não tem essa noção, né, da importância do rim. Então, se a gente for ver, o paciente vai no médico, ele vai e quer saber do coração, ele quer saber como é que está o pulmão, ele quer saber do colesterol, mas nunca ele pergunta como é que está o rim, né? E, na verdade, 1 em cada 10 pessoas no mundo tem algum tipo de problema renal, mas muitas delas não sabem que tem a doença. E é pouco pedido o exame sobre isso? Dificilmente? Na verdade, não. Os exames para ver como é que está o rim, eles são muito simples, são exames baratos, mas são exames que às vezes o médico até pede, mas não comenta com o paciente. Então o paciente fica sem saber como é que estão os rins e como é que estão, né? E os rins, eles podem dar problema e a pessoa nem ter sintomas. Então quando ela descobre, o rim já parou, os 2 rins pararam. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando mais sobre isso. Eu tenho aqui também a Ana Cláudia, como todos os dias. Boa tarde, Ana. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês e com a doutora também. E daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre isso. E no segundo bloco vamos conhecer a história de superação da Sandra, que após a morte da mãe teve depressão. Se envolveu com um rapaz que era usuário de drogas e viu sua vida se destruindo aos poucos. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui contando tudo isso para a gente. Nós vamos a uma matéria agora falando sobre insuficiência renal e já voltamos. A insuficiência renal impede os rins de filtrarem o sangue corretamente, o que provoca o acúmulo de substâncias tóxicas no organismo e pode causar a morte. Em média, 60 mil brasileiros estão nas filas de transplante de rim. A boa notícia é que a estatística mostra as taxas de sucesso da cirurgia, 95%. Esse é o transplante com maior sobrevida dos pacientes. Normalmente, as pessoas têm 2 rins. Quando é preciso realizar o transplante, o terceiro órgão é colocado na região da bacia. Os outros 2 não são retirados. Aline passou por essa experiência 2 vezes. Ela descobriu ter insuficiência renal quando tinha 18 anos. E ficava com muita dor de cabeça após a hemodiálise, tratamento para esse tipo de doença. Eu já tinha rejeitado um rim e um tipo de sangue da minha família, então precisaria de alguém diferente. A primeira vez que doou foi minha mãe, mas isso para partir de uma outra pessoa que não seja os seus pais, eu acho que tem que ter um amor muito grande, um desprendimento muito grande. Porque você está salvando a vida de alguém, né? Hoje vai fazer quase 3 meses que eu fiz o transplante. A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Tudo que passou na minha vida, de 10 anos atrás que eu convivo com essa doença, eu acho que a gente cresce muito. Maria Eduarda foi vítima de problema renal causado por uma infecção urinária que evoluiu para um dos rins. Ela tinha 9 meses de vida. A evolução daquilo poderia ter sido muito mais grave. O diagnóstico precoce foi fundamental para não piorar o quadro de saúde da menina. A febre alta e infecções urinárias repetidas são os principais sintomas que sinalizam alerta aos rins. Os pais não devem automedicar seus filhos para não mascarar ou agravar o caso. Agora vamos falar de uma história de amor em meio à espera por um rim. Michael não se adaptou à hemodiálise e seus familiares foram reprovados incompatíveis para a doação. E acredito de ser uma pessoa iluminada. E a história em si conta por quê. Sandra conheceu Michael na clínica onde ele fazia hemodiálise. Ela era enfermeira e gostou dele desde o início. Ele estava triste porque a mãe e o irmão não podiam doar, porque não são o mesmo tipo sanguíneo. Eu falei, tem seu pai, tem sua prima e tem eu também. Pode me colocar na lista de possíveis doadores.
Os exames de compatibilidade confirmaram que Sandra era a pessoa certa. Ela precisou de 3 autorizações da Justiça Brasileira para doar um dos rins, já que não era da família de Michael. Quando me perguntam quem doou, eu falei, foi um anjo. E é esse anjo que cuida de mim até hoje. Michael realizou a cirurgia em novembro de 2011 e 10 meses depois, a doação já era mais que completa. E lembrando que o nosso programa é ao vivo e você pode ligar e tirar a sua dúvida com a doutora Patrícia pelo telefone 5644-5210. Doutora, quais as principais doenças que acometem o rim? Então, as doenças mais comuns são infecção de urina, né, infecção urinária e cálculo renal. Mas além dessas, existem muitas outras, como doenças sistêmicas que acometem o rim. Então, hipertensão pode dar problema no rim, hipertensão arterial, né, a pressão alta. Diabetes pode dar problema no rim. Tem algumas doenças reumatológicas, como lúpus, também acomete o rim, né? E tem as doenças próprias do rim, que são as glomerulonefrites, pode ter também vários medicamentos acometem o rim, então é uma infinidade de doenças, né, que podem acometer. E tem gente que sofre demais com infecção urinária, né? Assim, tem uma seguida da outra. Tem. A gente chama isso até de infecção de repetição, né? E é comum principalmente em mulheres, né? Na verdade, assim, a infecção de urina, em geral, ela é causada por uma bactéria que vem do intestino. E na mulher, o orifício anal e o canal da urina, a uretra, eles são muito próximos. Então, isso torna a contaminação mais fácil. Então, por isso que é frequente. Às vezes, a paciente pode ter uma alteração anatômica no rim, nas vias urinárias, que facilitem essas infecções, ou então um problema na imunidade, e que também facilite essa reinfecção constante pelas bactérias do intestino, né? Então, eu não entendo muito bem e vou tirar minhas dúvidas aqui também, que eu imagino que seja dúvida de quem está nos assistindo. Cistite é a mesma coisa que infecção urinária, não? Então, cistite, na verdade, é uma forma de infecção. Então, quer dizer, infecção urinária engloba também a cistite, que é a infecção que dá na bexiga. Isso é a cistite. Então, é aquela paciente que chega que está ardendo a urina, né, para urinar, vai muitas vezes no banheiro, não consegue segurar, né? Isso daí é a cistite. Mas essa infecção, ela pode progredir e pode afetar os rins. Daí ela é chamada de pielonefrite. E aí é uma infecção já mais complicada e que, se não tratada, essas bactérias podem ir para o sangue e dão a infecção sistêmica, que a gente chama até de septicemia. Quais são todos os sintomas de uma infecção urinária? A pessoa sente o quê? Ardência? Então, ardência para urinar, vai muitas vezes ao... Chega a sangrar, não? Pode ter sangramento, pode ter. Dependendo, a gente chama de cistite hemorrágica, né? Então, tem uma lesão ali no epitélio da bexiga, do trato urinário, e isso pode levar, sim, a sangramento. Então, tem o que a gente chama de urgência miccional, ou seja, tem que sair correndo para urinar, às vezes nem sai nada, sai pouquinho, mas tem aquela sensação de que precisa urinar. E aí, o que pode acontecer é ter dor lombar, que daí já é um sinal de que a infecção está ficando mais complicada, está subindo para os rins, né, que a gente fala, e febre. Então, esses daí são sinais já de uma infecção mais complicada. E nessa hora não adianta um chazinho. Não. Porque dizem assim, que suco de cranberry é excelente, limpa as vias urinárias, melhora a cistite, infecção urinária. Então, assim, chegou a esse nível aí... na verdade, mesmo na cistite, o cranberry não é indicado para tratamento. Ele pode ajudar naqueles pacientes que têm infecção de repetição como um adjuvante, ou seja, uma coisa a mais para você fazer para melhorar a recorrência das infecções. Mas o tratamento é com antibiótico e precisa ir no médico. Não pode achar que só bebendo mais água que vai conseguir segurar a infecção, porque não segura. Doutora, nós temos uma ligação, é a Rose de Brasília. Olá, doutora, boa tarde. Gostaria de saber se existe algum remédio específico para tratar a insuficiência renal? Certo. Na verdade, não tem nenhuma pílula mágica que vá tratar e reverter a insuficiência renal. A insuficiência renal, ela é consequência de milhões de doenças que podem afetar o rim e que levam a uma perda de função desse rim. Daí a insuficiência renal.
Então, o tratamento, ele tem 2 pilares. Um é você tentar ver a causa, o que está causando essa insuficiência renal. Então, você vai buscar as causas, as doenças que estão gerando e tentar tratar essas doenças. E o outro pilar é você tratar as consequências da perda de função do rim. Então, tem muitas coisas que a gente tem que ver nesse paciente e tratar para tentar melhorar essa função, né? Mas muitas vezes isso não é revertido, a gente controla para que isso não piore, não progrida. Além da anatomia, existe algum hábito que seja prejudicial e que causa infecção urinária? Tem vários hábitos, sim. Na verdade, assim, principalmente em mulheres, né, que é o mais comum, tomar cuidado para não ficar usando muito aqueles protetores diários. Aquilo ali pode facilitar a contaminação das bactérias. Independente de ter perfume ou não, porque a gente vê que tem escrito sem perfume. Isso, independente. Mesmo assim, né? Outra coisa, tudo que deixar úmido, né, ali a região genital. Então, por exemplo, o paciente vai na piscina e fica de biquíni o tempo todo. Quem tem essa predisposição não pode fazer isso. Tem que estar sempre, foi na piscina, no mar, volta e tem que tirar isso daí, lavar bem e colocar alguma calcinha seca, um biquíni seco, né? Tudo que deixa úmido piora. Sabonete líquido. Então, na verdade, assim, não precisa de nada específico para evitar infecção. É só uma limpeza e higiene local normal, né? E evitar aquelas duchas que podem levar as bactérias lá para dentro também, sabe? Aquelas duchas, né, mais vaginais. Também outra coisa que é importante é tomar muito líquido, porque o ideal é a gente tomar 2 litros de água por dia. Então, isso também ajuda a prevenir, porque você dilui a urina. Outra coisa é não segurar a urina, né? Se a gente fica segurando aquela coisa, tá com vontade, mas aí tem outra coisa para fazer e acaba que deixa para depois. Isso aí, para quem tem essa predisposição à infecção, não é legal. Eu tenho outras perguntas, mas eu queria dar prioridade às pessoas que deixaram algumas perguntas no Face, não foram? Isso, no Facebook tem. Algumas a doutora acabou de responder, que a Maria de Araújo estava perguntando dos sintomas, do EDO, então ela já teve a resposta dela já na explicação aí da senhora. A outra, a Judite também, ela deixou, mas a doutora também já respondeu da Judite. Então vamos lá, ó. Aí tem a da Linda Neves. Tem olhos inchados e pouca urina, mesmo tomando diurético. Ela está dizendo que apresenta dores e ela pergunta se isso pode estar gerando ou já é um sintoma de um problema nos rins. Certo. Na verdade, essa paciente, ela já tem sintomas, você falou que ela tinha problema no coração, é isso? Ela é cardiopata, Cardiopata, né? Então, assim, esse inchaço dela pode ser um caso mais complexo, né? Assim, esse inchaço dela pode ser já pela insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não funcionando bem, ele pode levar a um inchaço também, né? Não é só o rim que leva ao inchaço. Agora, se ela está urinando pouco, o que eu estou imaginando é que ela já está... Esse problema dela do coração já começou a afetar os rins, porque existe essa ligação. O rim, eu sempre digo, ele não está sozinho no organismo, né? Então, ele interage muito com os outros órgãos. Tem até uma entidade que a gente chama de síndrome cardiorrenal, que justamente é essa interação entre o coração e o rim, né? E no caso dela, provavelmente ela já está com uma insuficiência renal relacionada à doença cardíaca dela. E por isso, mesmo com o diurético, às vezes ele não é capaz mais de reverter isso e de proporcionar essa urina toda que ela precisaria, né, para desinchar. Aninha, antes de você fazer outra pergunta, e essa questão de diurético? Tem gente que sai tomando diurético assim, pega a receitinha, pega nome com a amiga e vai tomando, prejudica os rins? Com certeza. Na verdade, não existe essa indicação de se tomar diurético sem uma prescrição médica. Isso é, inclusive, muito perigoso, porque né? mulher toma para estética. Essa estou inchada, na verdade está gordinha, leva sempre para esse lado. Estou inchada e vou tomar um remedinho. Exatamente, e é perigoso. Na verdade, dependendo do diurético que usa, pode aumentar a chance de formar cálculo renal. Então, e até nefrocalcinose. Eu tenho uma paciente que o rim dela virou um monte de pedras, de tanto que ela tomou esse diurético. E ela tomou por conta própria. E aí, quando ela viu, um outro médico descobriu que o rim dela já não estava funcionando bem. E foi por causa do diurético.
Então tem que tomar muito cuidado. Além disso, tem distúrbios eletrolíticos, você pode perder muito potássio, o potássio baixo pode dar arritmia no coração. Então, não se deve tomar diurético sem uma prescrição médica. Isso... E existe mesmo, doutora, isso? Dos rins se acostumarem a você, diante daquela medicação, né? Que falam que o rim só vai trabalhar se você tomar a medicação. Ou não? Não, né? Isso daí acho que é uma crença popular que não é baseada em nenhuma evidência por estudos, não. Mas ainda assim não é legal, né, tomar? Não, de jeito nenhum. Tá. E tem uma, doutora, é da Maria Cristina Gonçalves. Tenho sentido dores ao dormir do lado direito. Não consigo deitar mesmo. Está me incomodando muito. Será alguma coisa nos meus rins? Então, essa é uma pergunta bem frequente no consultório, né? A gente recebe pacientes que têm dores na região lombar e eles vêm querendo saber se é do rim. Assim, o que realmente dá dor nos rins é se você tiver uma cólica renal, ou seja, tem um cálculo que saiu do lugar ali no rim e isso dói muito, são aquelas as piores dores da vida, né, que a gente fala, são os cálculos renais. Ou se tiver uma infecção no rim e tiver uma pielonefrite, que a gente chama, daí está tudo inflamado, mas o paciente tem febre, tem outros sintomas. Em geral, essas queixas mais relacionadas à posição, na hora que deita, isso é muito mais relacionado à coluna e musculatura, até do que realmente do rim. E é possível a pessoa se confundir, achar que está tendo uma dor de coluna, quando na verdade ela tem um problema renal? Nossa, isso também é outra coisa muito frequente, né? Em pronto-socorro isso é muito frequente e nós médicos temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes o paciente vem com uma dor lombar, a gente acha que realmente é ortopédico, quer dizer, não, isso daqui não é do clínico, é do ortopedista porque isso aqui deve ser coluna e na verdade o paciente está começando com os sintomas de uma infecção. E aí isso daí atrasa até o diagnóstico e o tratamento, então... E quando a gente fala de dor nos rins, a gente está falando de que região exatamente? Porque a gente às vezes vê a pessoa botar a mão aqui assim e falar assim, eu estou com dor nos meus rins aqui embaixo. Não é aqui. Não. É no final aqui, onde a gente termina as costelas, mais ou menos, ele está protegido aqui por dentro. Mas é uma dor mais alta. Aqui realmente na lombar mesmo, isso daqui não é a região dos rins. Pode falar, Aninha. Não, eu ia perguntar isso para a doutora, a localização, né? Porque geralmente é isso mesmo, a gente vai... Qualquer dor nas costas já é do rim, né? Então, não, né? Então, as perguntas do Face nós não temos. A doutora já respondeu todas. Já conseguimos aí nos nossos comentários aqui, conseguimos responder. E o que mais podemos fazer para tratar ou evitar os cálculos? Então, assim, a primeira recomendação é ingerir 2 litros de água por dia. Isso é fundamental. A segunda recomendação é cuidado com o sal. O sal, ele é o grande vilão, né, na saúde mesmo, né? Tanto ele causa elevação da pressão arterial, né? E a gente tem descoberto cada vez mais que o sal ele é maléfico para a nossa saúde. E para os cálculos renais também, são dicas importantes para a gente evitar a formação. Mas é lógico que quando um paciente tem cálculo renal, a gente tem que estudar e individualizar isso, porque não é sempre igual. A formação do cálculo, ela é diferente, ela pode variar o que está acontecendo em cada indivíduo. E por isso tem que fazer uma análise da urina desse paciente, do porquê que ele está tendo esse cálculo, e não é simplesmente uma coisa geral. A gente pode individualizar e às vezes até dar medicamento e alterar a dieta desse paciente de acordo com o cálculo que ele tem. Então, falando em dieta, existem alimentos que devem ser evitados? Olha, na verdade, assim, tem alimentos que ajudam, que a gente fala, porque alguns pacientes têm diminuição de citrato na urina. E aí você consegue repor isso com alguns alimentos. Então, por exemplo, o limão, a laranja, melão, tudo isso ajuda a aumentar o citrato na urina, que é um fator de proteção contra a formação dos cálculos, né? O restante é um pouco individualizado. Na verdade, a gente precisa ver cada doente para evitar. Não tem uma coisa tão geral assim. E quando procurar um nefrologista e quando procurar um urologista? Nossa, essa pergunta também é importante, porque
As pessoas não conhecem muito o nefrologista, né? É difícil um paciente falar, vou no nefrologista. Não, eu nunca fui, na minha vida. As pessoas vão no cardiologista, no clínico, né? Mas o nefrologista, em geral, é um paciente que vem encaminhado de outros especialistas. Então, a gente tem até uma campanha de tentar conscientizar as pessoas. O que faz o nefrologista, né? A gente trata das doenças do trato urinário, principalmente dos rins, né? O urologista, ele é mais um cirurgião dos rins. Então, a formação dele vem de cirurgia geral e depois ele faz urologia. A formação do nefrologista é um clínico geral que depois se especializa na parte dos rins. Então, um é um clínico dos rins e o outro é o cirurgião. Ah, entendi. Nós temos mais uma ligação, que é a Sandra, da Bahia, doutora. Boa tarde. Eu gostaria de saber por que a maioria das pessoas que têm insuficiência renal precisa fazer hemodiálise. E, na verdade, o que é hemodiálise? Tá certo. Então, na verdade, assim, essa informação não está muito correta, né? Não é que a maioria dos pacientes que têm insuficiência renal precise fazer hemodiálise. Na verdade, existe uma classificação do quanto os rins estão funcionando. É uma classificação que olha os dois rins juntos e fala quantos % ele está funcionando em relação ao rim normal. Em geral, o paciente que vai para hemodiálise é um paciente que os rins estão funcionando menos do que 10%, né? Se for diabético é 15%, mas lógico que essa não é a única indicação da diálise, isso tudo junto com toda uma avaliação clínica feita pelo nefrologista. Nesses casos é que daí sim, quando os rins estão funcionando só esse pouquinho, é que a gente indica uma terapia de substituição renal, né? E que isso engloba a hemodiálise. A hemodiálise é um dos tipos que a gente pode fazer. O que é? Você vai colocar o paciente, vai ligar ele numa máquina que vai pegar o sangue, que vai rodar nessa máquina o sangue do paciente e ele vai fazer uma troca com um capilar. Então, ele vai perdendo as toxinas que estão a mais no organismo e que o rim teria esse papel de limpar e que não está limpando, e vão sair pelo filtro. Isso, lógico, de forma bem simplista, né, para a população entender. Mas, além da hemodiálise, existe a diálise peritoneal, que é uma diálise que você pode fazer pela barriga. Então, você não tem a necessidade de se ligar numa máquina e fazer pelo sangue. Você pode colocar um catéter, que a gente fala aqui perto do umbigo, e isso é feito em casa, inclusive, essas trocas. E aí você consegue limpar o sangue do paciente sem precisar fazer a hemodiálise. E existe um terceiro método, que é o transplante, que também é um método de substituição renal, né? Ele não é uma cura, ele é um tratamento. Deixa eu fazer uma perguntinha. A cirurgia para retirar cálculo é complicada, é simples? Na verdade, assim, existem várias cirurgias, dependendo do tamanho do cálculo, onde está o cálculo. Isso quem faz é o urologista, né, na realidade. Não são, em geral, muito complicadas, mas o problema é que, às vezes, está muito inflamado ali a região onde está o cálculo, porque você imagina que ele passa dentro do ureter, que é aquele caninho que leva do rim até a bexiga, né? E ele tem um epitélio muito... Ele não está acostumado com nenhuma pontinha ali, porque o cálculo ele é endurecido e ele é cheio de pontinhas e ele passa ali e vai machucando. A gente fala de uma pedrinha mesmo, né? Isso, exatamente, é uma pedra. Então, o epitélio não é feito para isso, só passa urina ali, entendeu? Então, aquilo tudo machuca, inflama. Então, às vezes, a hora que o urologista vai tirar, ele tem que até deixar um duplo J, que a gente fala, que é um outro caninho que vai ajudar a urina a escoar, porque inflama aquilo e pode fechar, e aí a urina não sai, não consegue ir do rim até a bexiga. Então, assim, no geral, não é uma cirurgia que leva muitas horas, mas ela tem, algumas vezes, ela é mais complicada, dependendo da inflamação e onde esse cálculo está, né? Entendi. Aninha. Eu tenho uma pergunta, doutora. É a Alda de Santa Catarina. Ela tem rins atrofiados e cada vez piora mais. Ela está perguntando o que ela deve fazer. Procurar um nefrologista, com certeza, né? Urgente. Se isso daí ela deve ter visto, ela deve ter visto, esse diagnóstico deve ter vindo do ultrassom. Né? Essa atrofia renal é assim, é o estágio mais avançado da doença renal.
Então, ela precisa realmente de um acompanhamento para tratar as consequências disso e, de repente, até preparar ela para um método de substituição renal, como eu falei agora há pouco, né? Entendi. Existem exames de laboratório que avaliam o rim? Existem. Qual Na verdade, assim, até o porquê disso, né? Porque o rim, ele dá muito pouco sintoma. Muitas vezes as pessoas só descobrem que tem problema no rim quando eles já estão quase parados. Então, é super importante isso que você falou dos exames laboratoriais, porque são eles que vão fazer a detecção mais precoce, né, da insuficiência renal. E são exames simples, na verdade, ureia, creatinina, né, que são exames de sangue bem simples, tem bem disponível, baratos, e também o exame de urina 1. Né? Que é importante não só para detectar se tem leucócito, que é o que os médicos em geral olham, para ver se tem infecção, mas para ver se tem perda de proteína na urina, se tem perda de sangue na urina. Tudo isso, você junta tudo isso, são fatores preditores de doenças nos rins. Eu acho que deve ser um problema bem mais grave de tudo isso que a gente está falando, mas há quem urine cálcio. Isso. Na verdade, assim, urinar cálcio é um dos... É uma expressão isso, né? Na verdade, assim, isso daí, quem urina cálcio, você fala isso, na verdade, a gente está pensando assim, é uma pessoa que forma muito cálculo e que quando a gente pode dosar isso na urina em 24 horas da urina da pessoa, a gente junta toda a urina de 24 horas e dosa a quantidade de cálcio. E tem um padrão que a gente sabe que é o normal. Então, o que eu imagino seja, na verdade, essa pessoa excreta mais cálcio do que deveria. Isso tudo é uma ponta de um iceberg. Você tem que entender por que está acontecendo isso, né? E aí, essa pessoa pode ter um hiperparatiroidismo, que é uma doença das paratiroides, né? Ela pode ter algum outro tumor produtor de cálcio, ela pode ter um mieloma múltiplo. São várias doenças que podem gerar hipercalcemia e hipercalciúria, que é esse aumento de cálcio na urina. E aí, às vezes, a pessoa descobre porque está formando cálculo renal. Mas, na verdade, o cálculo foi só uma pontinha ali da doença toda que ela tem e que precisa ser investigada. Que é menor de todos os problemas. Era o menor de todos os problemas. Pode falar, doutora, a Carmelita de Araújo, ela ligou aqui para a produção, ela está perguntando, minha filha toma remédio sem problemas renais, então acredita que de repente deve ser diurético, né? Imagino. E ela tem muitas câimbras. Está ligada? Com certeza. Ela está perguntando, tem ligação? Pode ter, sim. Na verdade, assim, é o que eu estava falando até antes, né? O diurético, lógico, tem vários tipos de diurético e eles causam perdas diferentes, né? Dependendo de onde eles agem no rim. Mas você pode ter perda de cálcio na urina, né? Que aumenta até cálculo renal. Pode ter uma hipocalcemia, uma hipopotassemia, hipomagnesemia, e tudo isso pode dar cãibra. Então, a cãibra ainda é o menor dos sintomas, porque, na verdade, ela está mostrando um problema. Mas o potássio baixo, o magnésio baixo pode dar arritmias fatais no organismo. Mas a cãibra já é um indício, sinal, né? Exatamente. Então, se a pessoa está com tendo certeza. cãibra, ela já... Com certeza. Assim, dose os eletrólitos, veja se está tudo bem, mas é o que eu falei, precisa de um acompanhamento médico. Não dá para querer tomar diurético por conta própria. Tem alguma pergunta que a senhora escuta bastante no consultório que a gente deixou de abordar aqui? Olha, eu falei bastante coisa, eu acho que tem alguma dica, algum recado, algum alerta que a senhora queira deixar? Eu acho que assim, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento, né? A gente fala que tem 8 regras de ouro na prevenção das doenças do rim, né? Então eu vou listar elas, eu acho que são coisas importantes. Primeiro cuidado com o peso, faça dieta, né? Cuide do seu peso e evite o sal. Segunda, tome água, né? 2 litros de água por dia é o recomendado para as pessoas todas da população, lógico, com algumas exceções que tem algum outro problema, mas no geral é isso. Outra coisa, faça exercício físico. Exercício é fundamental para a saúde do organismo, né? Outra coisa, controle a sua pressão arterial. Vá no médico, veja como é que está a pressão arterial. Né? Controle o açúcar no organismo, tudo isso influencia o rim. Então, veja como é que está o açúcar, a gente chama de glicemia, isso é importante. Né? Outra coisa, não tome medicamentos sem acompanhamento médico, isso é muito importante também. E vá ao seu médico e pergunte como está o meu rim. Né? Acho que isso são coisas importantes de lidar.
Doutora, muito obrigada pela participação da senhora. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Aguardo numa outra oportunidade. Nós agora vamos escutar